Let's go, mon soleil. Analisando o francês de Anitta. Hoje decidi fazer mais um vídeo de celebridade brasileira falando francês para mostrar como você pode melhorar seu francês através dos erros e acertos de Anitta. Hoje, nossa celebridade não precisa mais apresentar ela, cantora brasileira famosíssima na América Latina, mas ainda não na França, mas está chegando lá, já está começando a ficar famosa aqui também. Esse sábado, Anitta estava em Paris, ela cantou em francês a música Mon Soleil, que significa Meu Sol em francês. Ela cantou com Jaju, um cantor francês. Esse show em Paris aconteceu no estádio Le Parc des Princes, que é a casa do time do Paris Saint-Germain, do PSG, na frente de cerca de 500 mil pessoas. Um show de verdade. O que nos interessa hoje não é a letra da música em si, mas a conversa que ela teve com o Jaju depois do show acabar, depois da música acabar, porque ela ficou um tempinho no palco falando em francês com o cantor francês, que depois ofereceu para ela um certificado de diamante por causa do sucesso dessa música. Então, é esse bate-papo que vamos analisar hoje. Então, será que a Anitta fala bem francês mesmo? Será? Já já você vai descobrir. C'est parti, allons-y! Bonjour a francesados, eu sou Emile, eu sou francês e eu vou te dar dicas que sou nativo francês poder te dar sobre a língua e cultura francesas e junto com minha esposa Roberta, que não está aqui hoje, criamos a Francesados, o canal do francês da vida real, ou seja, o francês que é falado aqui na França. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para não perder nenhum vídeo desse canal. Vamos lá então para nossa aula de francês baseada num bate-papo de Anitta com o cantor Jaju. Acho interessante falar que alguns meses atrás, Anitta revelou que ela começou a estudar francês, talvez porque ela acha essa língua maravilhosa, obviamente, mas também porque ela deve ter a ambição de ser uma estrela também na Europa, na França, nos países francófonos. Então, para ela, aprender francês é um objetivo real. Hein? Ela tem seu porquê, como a gente fala no método afrancesado, seu porquê. Por que você quer estudar francês, porque você quer falar francês. Acho que ela tem uma ambição de ser famosa aqui na França. Enfim, vamos focar no francês de Anitta. Como vai funcionar essa aula? Em primeiro, vou mostrar esse bate-papo de Anitta falando francês. Em segundo, vou analisar e explicar cada frase, frase por frase, palavras, expressões, para você aprender também francês nessa aula. E na terceira parte, vou dar minha opinião sincera sobre o nível de francês de Anitta e como ela pode melhorar o francês e você também, obviamente. C'est parti pour la vidéo. Salut Paris! Hey! Je vous ai quand même ramené Anitta, elle vient de très loin là. Anita. Elle fait chaud ici, ouais. Parce que je suis ici ce soir. Ah, d'accord, ok. Non, vous savez qu'Anita, elle parle très bien français, je suis un bon professeur, je vais bien apprendre Non, français. très bien. Non, si, très bien. Dis-leur un peu, parle un peu en français. Ici c'est... Pas mal. Je connais France. C'est vrai. Je veux passer plus de temps ici à Paris avec les Françaises. Oui, c'est ça. Tu veux habiter ici? On va te trouver un appartement. Je veux faire fille française. Un fils français, elle cherche un français. Anita cherche un français, elle veut faire un fils français. Donc s'il y a des volontaires. Je veux faire le festa party. Tu veux faire la fête? Ce soir à Paris. Ok, tu veux faire la fête, trouver un français, j'ai capté où tu vas en venir. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici ce soir avec mon ami Tadjou. Merci Anita, merci. Je t'aime. Je t'aime à tous les bouts. Oui, c'est ça, tout le monde. Ok. Moi. Então, esse trecho acho muito interessante para ver como ela interage com o francês e também vamos ver agora o que ela falou. Ela começou falando Salut Paris. Salut Paris.
com um sotaque lindo. Salut Paris, que significa Olá Paris, Oi Paris, salut. É tipo no som bom dia, no som bonjour, mas bem informal. Dá para ver que ela já pegou esse francês informal, esse francês da vida real, esse francês um pouco atual, vamos falar. Então, salut e oi em francês. Ela falou salut, acho que o U pode ser um pouco mais forte, né? Salut, hein? Com o U, o biquinho francês. Esse U você vai fazer a boca do U e falar I. U, U, salut, salut Paris. Ok? Salut Paris. Acho que estava tudo certo para entrar. O bom dia foi muito bem recebido em Paris. Salut Paris. O Jaju respondeu: Hehe, je vous ai quand même ramené Anita. O cara está bem orgulhoso. Eu trouxe Anita. Quand même é uma expressão para pontuar, para expressar um sentimento forte. Je vous ai quand même ramené Anita. É uma coisa muito legal. Eu trouxe para você Anita hoje no palco para esse show. Je vous ai quand même ramené Anita. Ele falou depois, elle vient de très très loin. Elle vient de très très loin. O que significa isso? Ela vem, ok? Elle vient de très 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 loin là. Ou seja, ela vem de muito, 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 muito longe, Anita. Lá é mais uma mania de linguagem para falar aqui, agora. Hein? Eu trouxe ela agora, ela vem de longe agora, ok? Lá é um tipo gíria. Não é importante aqui, podemos até tirar. Anita, elle vient de très, très loin. Ela vem de muito, 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 muito longe. Ela vem do Brasil, ok? Todo mundo sabe que ela é brasileira. Ela respondeu depois, acho que ela ficou em primeiro feliz. Ela está falando em francês, acho que, não sei se é a primeira vez, mas dá para ver que ela tem um nível básico de francês, vocês vão ver, ela está no início do estudo, mas ela tenta, ela faz esforço, isso é muito legal. Os franceses gostam disso, se você mostrar que você quer se esforçar para falar a nossa língua, é sempre um orgulho ouvir um estrangeiro falar francês, ainda mais quando é Anita, obviamente. Ela falou, il fait chaud ici. Il fait chaud ici parce que je suis ici ce soir. O que significa isso? Ela falou, il fait chaud ici. Il fait chaud significa faz quente aqui. Faz quente aqui. Il fait chaud. Muito calor. Il fait chaud ici. Ici, aqui. Aqui na França. Ela estava em Paris. Il fait chaud. Geralmente você pode falar il fait chaud. Ao contrário, il fait froid. Ok? Frio. Il fait chaud ici. Parce que, et aqui ela usou parfaitamente o parce que significa porque. No sentido de porque, vou explicar. Não é fazer uma pergunta. Porque uma pergunta seria pourquoi. E geralmente os brasileiros confundem os dois. Ela não confundeu nem o pourquoi do parce que. Ela usou parce que significa porque, car. Ela está justificando porque je suis ici ce soir. Faz calor aqui. Faz calor, está quente aqui. Porque eu estou aqui. Ela está se achando, mas dá para ver que é mais para brincar, né? Então, parce que je suis ici. Porque eu estou aqui hoje à noite, ce soir. A pronúncia dela é boa. Não está excelente, mas é boa. Por exemplo, il fait é um pouco mais aberto. Il fait chaud, A-U se pronuncia O, ela falou corretamente. Ici, corretamente. Parce que, tem o CE que é bem fechado. Parce que je suis ici ce soir. Tem vários E. Esse chão fechado, você vai fazer a boca do O e falar E. Parce que je, fechado, je suis, de novo, esse U francês, esse biquinho faz a boca do U e fala I. Je suis ici ce soir. Hoje à noite. Só para falar do contexto, sábado, aqui na França,
o que tinha era uma onda de calor incrível, tipo uma canicula. Em francês a gente chama de canicule. Era uma onda de calor esse final de semana na França toda. E dá para ver que ela, tipo, se sentia à vontade de fazer brincadeira porque estava quente, mas a razão era porque ela estava aqui em Paris. E por isso, bem engraçado. Eu gostei, dá para ver que ela está muito à vontade fazendo brincadeira em francês. O Jaju respondeu: Ah, d'accord, ok. Ah, eu concordo. Tá bom. Vous savez qu'Anita parle très bien français. Ele continuou falando isso. Vous savez qu'Anita, elle parle très bien français. Vocês sabem que Anita, ela fala muito bem francês. Elle parle très bien français. Je suis un bon professeur, je lui ai bien appris le français. Ou seja, ele está revelando, acho que é uma piada, que ele é o professor de francês dela. Je suis un bon professeur, eu sou um bom professor, je suis un bon professeur, je lui ai bien appris le français. Eu ensinei, hein, o correto seria mais je lui ai enseigné, mas ele falou appris, dá para entender na linguagem oral. Talvez de vez em quando tem esses erros. Je lui ai appris, eu aprendi para ela o francês, eu ensinei para ela o francês. Ela respondeu, não, não très bien. Agora, dá para ver que ela pode melhorar. Não très bien. Ela quer falar, não falou muito bem francês. Porque ele falou, vocês sabem que a Anitta, ela fala muito bem francês. Ela quer falar, non, je ne parle pas très bien. Ao invés de falar, non, je ne parle pas très bien, ela falou, non, très bien. Temos duas opções, vou corrigir aqui. Temos duas opções. Ou ela fala, non, je ne parle pas très bien français. Non, je ne parle pas très bien français. Ela poderia responder simplesmente, pas très bien. Pas très bien. Mais simples ainda. Vous savez qu'Anita, elle parle très bien français? Pas très bien, pas très bien. Você está exagerando. Non, tu exagères. Pas très bien, pas très bien. Ok? Ela respondeu, pas très bien. Non, si, très bien. Ele tá seguro. Ele sabe. Si. Não. É tipo, não. Sim, você fará muito bem. Si, très bien. Dis-leur un peu. Parle-leur un peu en français. Então, ele quer ver Anita falar mais francês ainda. Dis-leur un peu. Parle-leur un peu en français. Fala para eles. Fala um pouco para eles em francês. Anita falou. Ici, c'est, que significa aqui é. A torcida, vamos para o público que estava no estádio respondeu Paris, porque isso é a frase preferida da torcida de Paris. Então, ici c'est Paris, aqui é Paris, aqui é nosso estádio. Ici c'est Paris. Dá para ver, ici é a palavra preferida de Anita até agora. Jaju respondeu pas mal. Pas mal é uma expressão francesa, pas mal, que significa nada mal, mas na verdade significa muito bem. O francês tem essa mania de usar palavras negativas para falar de uma coisa que na verdade é boa. Pas mal significa muito bom, na verdade, ok? Pas mal. Tipo, ele gostou. Ela falou, je connais en France. Je connais en France. Ela, de novo, fez um erro, porque ela pode falar, je connais la France. Eu conheço a França. Je connais la France. Ou ela pode falar, je connais le français. Para se justificar. Je connais le français. Mais je connais en France, não se fala. Depois, ela falou, je veux passer plus de temps ici à Paris avec les Français. Je veux passer plus de temps ici à Paris avec les Français. Ela falou français, française. A gente não dá para ouvir muito bem. Ela quer passar mais tempo aqui em Paris com os franceses. Je veux, eu quero, je veux, bem fechado, de novo esse som do E, faz a boca do O e fala E, je veux, passer, passar, literalmente, é como em português, je veux passer, eu quero passar, je veux passer,
ER no final de um verbo ou de uma palavra, se fala E, aberto. Passer. Passar em francês, passer. Plus de temps. Je veux passer plus de temps. Ela esqueceu de falar o S, no sentido de mais, ok? Je veux passer plus de temps. Mais tempo. Você tem que pronunciar o S no final. Ela esqueceu. Ela falou de temps. Ela pronunciou todas as letras dessa palavra que significa tempo em francês. Plus de temps. Em francês, você vai falar só o EM. EM que tem o som do en, que é um som bem nasal, parece um burro, ok? EM, ou EN também, em francês, tem esse mesmo som, en. Donc, je veux passer plus de temps ici. Você não vai pronunciar o P, não vai pronunciar o S no final. Estou falando, obviamente, para você, Anita, que está assistindo o vídeo, obviamente, e também para os outros afrancesados. Temps em francês não vai pronunciar essas duas letras no final. Ici, aqui, de novo, ici, à Paris. Paris, hein, o R, acho que ela pronunciou bem o R é bem gutural, Paris. Paris. É discreto, mas dá para ouvir esse gargarejo. Paris. Paris. Avec, com, os franceses. Les Français. Agora, botei uma dúvida. Français, française. Qual a diferença? Un français é o masculino, ok? Un français. Um francês. Os franceses, les français. Okay? Les français. Masculino, você não vai pronunciar o S no final. AI tem o som do E. Franc, AN tem o som do AN, igual a temps, en. De novo, faz o burro, en. E français, AIS, tem o som do E aberto. Les français, no plural. Agora, une française e uma francesa, ok? Une française. Une française. Essa vez você vai pronunciar o Z aqui, um Z. Française, française, française. No plural, les françaises. D'accord? Mas aqui acho que ela queria falar os franceses em geral, hein? Le peuple français, hein? O povo francês, todos, né? Então, seria français, ok? Não vai pronunciar esse S no final, não vai pronunciar Z no final. Les français. Vamos continuar, porque ela estava na dúvida. Ela olhou para Jaju, será que eu falei certo? Será que estava correto o que eu falei? Ele respondeu, oui, c'est ça, sim, é isso. Ele entendeu. Até ele vai falar depois. Tu veux habiter ici? Ok? Ele repetiu. Tu veux passer plus de temps? Você vai passar mais tempo. Você quer morar aqui? Tu veux habiter ici? Você quer morar aqui? Em francês, tu veux habiter ici. Tu veux habiter ici. Morar, em francês, habiter. Depois ele falou, on va te trouver un appart. On va te trouver un appart. Ou seja, a gente em francês, a gente vai, on va te trouver, a gente vai te achar um apartamento, un appart. Ele falou appart, mais uma vez, francês da vida real. Os franceses gostam de cortar uma palavra porque appart, na verdade, significa un appartement. Um apartamento em francês, un appartement. O francês da vida real, o francês que você vai ouvir na rua ou nos seriados atual, você vai ouvir apart para falar apartement. Gostamos de cortar as palavras para ter mais fluidez, para falar ainda mais rápido, ok? Un appart. É comum ver esse tipo de palavra cortada em francês. Depois a Anita falou, je veux faire un... Et depois a gente não ouve. Je veux faire un française. Un fils français? Elle cherche un français. Agora tá o Jaju zoando um pouco do francês dela. Hashtag sacanagem. Ele falou, um filho francês? Un fils français? Ele ouviu un fils français, que significa um filho francês. Depois ele falou para a torcida. Elle cherche un français. Ela está procurando um francês. Ela está procurando um francês. Elle cherche.
Elle veut faire un fils français. Elle veut faire un fils français. Ela quer fazer, criar filho francês. Tipo, para mostrar o amor, ela quer até fazer filho francês. Obviamente, não foi isso que ela queria falar. Jaju continuou. Donc, s'il y a des volontaires, então, se tiverem voluntários para ficar com a Anitta, donc é então em francês, donc, s'il y a, se tiverem voluntários, de volontaires. Anitta, não, isso que eu queria falar. Je veux faire la festa ce soir à Paris. Je veux faire la festa ce soir à Paris. Eu quero fazer a festa essa noite em Paris. Je veux faire la fête. Ela não sabe como falar festa. Ela não sabe como falar party em francês. Ela poderia ter perguntado para Jaju, comment dit-on? Comment dit-on? Comment dit-on? Porque todo mundo sabia o que é party, né? Party em francês. E o Jaju ia responder, ah, tu veux faire la fête. Ok? O que você queria dizer é, je veux faire la fête. Isso que queria dizer, je veux faire la fête. Festa em francês, fête. Ok. Tu veux faire la fête, trouver un français. J'ai capté où tu veux en venir. Continuando a zoeira. Ok. Entendi. Você quer fazer a festa, achar francês. Tu veux faire la fête, trouver un français. J'ai capté où tu veux en venir. J'ai capté uma expressão que significa eu entendi, eu peguei. J'ai capté, eu peguei o que você quer dizer. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar. Em francês, vouloir en venir é uma outra expressão para chegar, para falar onde você quer chegar. Eu entendi onde você quer chegar com isso. Você quer fazer a farra, a festa, la fête. Anitta respondeu, merci beaucoup, que significa muito obrigado, merci beaucoup. Isso é tipo a expressão mais usada, mais básica que você pode aprender, mas tem uma pronúncia que é um pouco diferente, um pouco que tem sons um pouco diferentes do português. Então, é interessante ver isso agora. Merci, que não sou obrigado, obrigada, para a Anitta, ela falou muito obrigada. Merci, de novo esse R no meio, bem gutural. Merci, beaucoup. E a U tem o som do O. Beaucoup. O U em francês tem o som da letra U em português, ok? Beaucoup. O P no final é mudo, não vai ser pronunciado. Merci beaucoup. Ela falou corretamente. Je suis très contente. E agora, acho que tem um errinho. Je suis très contente. Eu estou muito feliz. Ela está muito feliz. Eu estou muito feliz. Para uma menina é contente. Você vai pronunciar o T no final. Je suis très content para um homem. Je suis très contente para uma mulher. Je suis très content para um homem. Je suis très contente para uma mulher. Je suis très contente d'être ici ce soir. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje à noite, ce soir, hoje à noite, avec mon ami Jaju, com meu amigo Jaju, ok? Meu amigo, mon ami. Merci, Anitta. Depois eu cortei, mas ele ofereceu aquele certificado de diamante, né? Ele falou depois, antes de se despedir, merci, Anitta, merci. Agora você sabe pronunciar corretamente o merci. Ela respondeu, je t'aime, a frase mais linda que você pode ouvir em francês. E ela falou corretamente, je t'aime, eu te amo. Geralmente, quando você fala je t'aime, é uma coisa muito forte. Je t'aime, e o amor você de coração. Je t'aime. Depois ela quer falar para o público, né? Para a torcida, je t'aime a tous les vous. Ela falou assim, que significa nada. Vou até tirar
para não enganar você. Ela falou, je t'aime a tous les vous. Não isso que queria falar. Ela quer falar, j'aime tout le monde. Ok? J'aime tout le monde. Eu amo todo mundo. J'aime tout le monde. O melhor seria, je vous aime tous. Eu amo vocês todos. Je vous aime tous. É isso que queria dizer. Je vous aime tous. Ou seja, para terminar com essa análise, essa explicação do diálogo, Anita dá para ver que ela está num nível ainda básico. Mas só posso incentivar ela a continuar os estudos, porque dá para ver que ela faz esforço, ela se esforça em falar francês. Então, para isso, para os esforços, parabéns, félicitations, Anita, félicitations. Continue, pode continuar assim, continue. Outra dica, se você quer aprender mais francês da vida real, você pode seguir esse lindo canal. A gente está dando muitas aulas de graça no canal YouTube. Agora, se você quer um passo a passo para você sair do zero ou do nível que você está agora, até dominar o francês da vida real, até falar francês com confiança, a entender o francês falado, eu te convido a te inscrever na lista de espera do curso de francês Método Afrancesados, que é o nosso curso fechado com material para estudar todos os dias o francês da vida real, com, obviamente, o acompanhamento de uma equipe especializada em francês, e tem também vários bônus, comunidade, enfim, um pacote perfeito para você dominar de uma vez por toda o francês da vida real. Uma coisa importante é ter contato diário, cotidiano com o francês, ou seja, se você puder colocar o francês no seu dia a dia, estudar todos os dias, você vai falar para o seu cérebro, isso é uma coisa importante para mim, e o cérebro vai lembrar mais simplesmente, ele vai memorizar melhor. Isso seria a primeira dica que eu daria para você, francesa, do que está assistindo o vídeo, ou Anita, estudar todos os dias. A outra lição, acho que não precisa ser perfeito ou perfeita para ser entendido. O objetivo aqui é a comunicação, ser entendido. Acho que a maioria das coisas o Jaju entendeu, e também o público francês entendeu o que ela queria falar, que ela está feliz de estar na França. Ela falou até no Instagram, deixa eu ver aqui, acho que eu guardei um print, ela falou aqui, a França est meu sol, la France est mon soleil. Je suis très contente pour ce soir. Eu estou muito feliz para essa noite, hoje à noite. Merci beaucoup, Jaju, et à tout le peuple de France. Muito obrigado a Jaju et à todo o povo da França pour tant d'affection pour moi. Para tanto amor para mim. A gente fala tant d'affection pour moi. Je promets d'améliorer mon français la prochaine fois. Et isso que é importante. Je promets d'améliorer mon français la prochaine fois. Eu prometo de melhorar meu francês para a próxima vez. La prochaine fois. Tá tudo certo. France est mon soleil. Ela esqueceu o lá, mas dá para entender. La France est mon soleil. Oh, que coisa linda. La France est mon soleil. A França é meu sol. Então, acho que é isso. Aqui vai mais duas dicas. Ela fez uma coisa certa, ela está focando no francês da vida real. Acho que também ela está entendendo muito bem o que o Jaju falou. Ela falou salut, ela tem algumas expressões do dia a dia. Isso é muito bom, focar no francês da vida real. Ela pode ainda melhorar os sons que não existem em português. Por exemplo, o U, a gente viu o U, salut, com o U francês, com esse E bem fechado, E, ok? Também o R dá para reforçar um pouquinho. Então, isso, eu espero que você gostou do vídeo. Se for o caso, não esqueça de deixar seu j'aime, seu likezinho embaixo do vídeo e de compartilhar com seus amigos, com sua família que quer aprender o francês da vida real. A gente se vê, então, num próximo vídeo, na terça que vem. Daqui para lá, eu desejo para você muito amor, muito sol para você, beaucoup de soleil. À très bientôt. Salut!